Coríntios capítulo 14, versículo de número 20, a preocupação do apóstolo Paulo com o infantilismo nas igrejas. Maturidade não significa cabelos brancos. A maturidade se dá pela reação que nós esboçamos em meio às situações. Existem pessoas que estão com seus cabelos brancos, mas não sabem nem o que significa maturidade. E a meninice é uma enfermidade da qual Satanás se aproveita e muito. Porque a imaturidade é uma entrada para demônios. Jesus disse em João que Satanás veio roubar, matar e destruir. E as presas mais fáceis das quais Satanás possa efetuar essas obras é a imaturidade. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia. Ou seja, vocês devem ser inocentes, não devem ser maliciosos, não devem ser pessoas articuladas. Vocês devem ser adultos no entendimento. Podemos assentar. Exortação de Paulo, dizendo à igreja: vocês não podem ser meninos no entendimento, mas vocês têm que ser meninos na malícia. E incapazes de fazer o mal, de pensar o mal, de agir de uma maneira má. E vocês devem ser adultos no entendimento, na compreensão. Eu quero falar de 3 características individual em cada uma dessas pessoas, que contribuíram assim em excesso, para que cada uma delas sentenciasse a sua vida por meio da imaturidade. A maturidade é manifesta por vários sintomas: medo, insegurança, timidez, soberba. Vários sintomas a imaturidade ela aflora. E existem algumas pessoas que elas são tão imaturas, e elas, por essa imaturidade, elas não só comprometem as suas vidas, como elas abortam qualquer tipo de sonho ou realização futura. Elas se comprometem com a sua imaturidade de tal maneira que elas não conseguem ir adiante, elas não conseguem seguir adiante. São pessoas que elas não conseguem ser compreendidas. As atitudes delas não tem como você compreender, porque não são pautadas, não são respaldadas. Porque as nossas atitudes, elas têm que ter uma base, elas têm que ser embasadas. Você tem que dizer: eu fiz isso por isso. Quando as nossas atitudes não são embasadas, elas são provenientes da imaturidade. Toda atitude do ser humano, todo ser humano comum, a atitude dele deve ser embasada, ele deve respaldar-se em algo para tomar uma atitude. Ele não deve tomar uma atitude: por que você fez isso? Eu não sei, eu fiz porque eu estou sentindo. Então você percebe que essas são características de pessoas imaturas. E nós vamos analisar 3 tipos de personalidade que são muito tendenciosas à imaturidade. Primeiro, nós vamos analisar pessoas que são inseguras e tímidas. Pessoas que não são convictas, pessoas que alimentam muitos complexos dentro do coração. Pessoas que recebem missões. Diga comigo: a vida é uma missão. E às vezes a missão de viver é maior do que a sua condição. A missão de viver é maior do que a sua formação emocional. Então viver fica pesado demais. Pessoas não dão conta de viver. Eu quero que você vá comigo em 1 Reis, capítulo 13. Era um tempo muito difícil para o povo de Deus. Era um tempo de apostasia. 1 Reis, capítulo 13. Era um tempo em que o reino se dividira e que era um tempo consequencial. Salomão escreve em Eclesiastes que existe tempo para tudo e tempo para todos os propósitos, e que nós temos que ter habilidade nos tempos dos quais nós vivemos. Então era um tempo difícil e Jeroboão recebe grande parte do reino. Diga: Jeroboão recebe grande parte do reino. E ele fica muito inseguro, porque ele teme que o povo desça para Jerusalém para ali sacrificar com Roboão. Então ele resolve criar 2 bezerros de ouro, colocando um em Dan, o outro em Betel, dizendo: ó Israel, esse a partir de agora são os vossos deuses,
e vocês precisam adorá-lo e servi-lo. Vocês não precisam descer para Jerusalém, vocês podem ficar acomodados aqui mesmo, porque Deus disse isso. Não sei qual foi a artimanha que ele usou para convencê-lo. Quem sabe essa frase, quem sabe não. E o Senhor não gostou nada do que ele fez. Olha para o seu irmão e diga assim: tem coisa que você faz que Deus não gosta. Às vezes nós fazemos coisas que dá na nossa cabeça. E aí nós queremos empurrar a goela abaixo do Evangelho e dizer: foi Deus que me dirigiu, foi Deus que falou, foi Deus que fez, foi Deus que me ensinou, foi Deus que dirigiu. É uma coisa complicada isso aí. Havia uma promessa, no versículo 38 do capítulo 11, que Deus havia dito a ele: e é de ser que se ouvires tudo que eu te mandar, diga: Deus manda. Só que Jeroboão, depois que assumiu o reino, não gostou disso, não queria. E andares pelos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo e edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. O Senhor disse a ele assim: se você me ouvir e me obedecer, você terá tudo o que almeja. Agora, se você atropelar a situação e começar a agir conforme o seu querer, você vai atrapalhar a sua vida e você vai complicar o seu lado. Mas ele, a hora que estava numa situação confortável, favorável, ele teve como um lapso de memória e ele se esqueceu da condição de continuar abençoado. Diga: é bom ser abençoado, mas melhor ainda o que é? O que é melhor que ser abençoado? Continuar sendo abençoado. É muito bom ser abençoado, é uma bênção. Agora a questão é se nós somos capazes de continuarmos ser abençoados. Porque Deus dividiu o reino e deu 10 partes a ele. Só que ele fez assim, ó, sumiu da mão dele. Existem pessoas que não dão valor naquilo que não custou nada. O Espírito Santo vai, Jesus vai, o Deus trabalha, os anjos trabalham e coloca na mão dela, na mão dele. O que ele faz? Não custou nada, de graça veio, de graça vai. Não custou para mim, para você, mas para Deus tem custado muito me abençoar. Para Deus tem custado muito te abençoar. Para Deus tem custado tudo, ontem, hoje e amanhã, fazer o melhor para cada um de nós, porque o nosso adversário, Satanás, está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Custa para Deus fazer o bem para mim, custa para Deus fazer o bem para você, mas a questão é que inúmeras as vezes nós deixamos as coisas escaparem das nossas mãos, porque não valorizamos as coisas das quais Deus tem trabalhado nelas. E Jeroboão foi uma dessas pessoas, por sua imaturidade. E Jeroboão era um homem imaturo, porque ele não era preparado para a bênção que recebeu. Às vezes você pergunta, por que Davi, em 1 Samuel no capítulo 16, ele foi ungido, e passou 1 Samuel capítulo 1 Samuel inteirinho, e apenas em 2 Samuel que ele consegue assumir todo o governo. E você pergunta, por que 10 anos no deserto? Por que 10 anos sem ter o que comer, passando por situações adversas, para prepará-lo para ser abençoado? A questão não é ser abençoado, a questão é nós termos condições de manter a condição de abençoado. Essa é a situação. Você tem visto inúmeras pessoas que têm perdido inúmeras oportunidades. Por quê? Porque elas não estão preparadas para aquilo que Deus tem lhes dado. Isso é algo, irmãos, assim, de dar dó. De dar dó. Você vê pessoas jogando fora casamentos, amizades, trabalho, jogando fora. Deus vai, trabalha, dá um casamento abençoado, uma família abençoada, a maturidade. Deus coloca pessoas boas, relacionamentos bons, amizades boas. Porque amizade boa é aquela amizade fiel, aquela amizade verdadeira. E a pessoa joga fora como se fosse um nada. Aí a palavra do Senhor diz assim, que Deus manda uma mensagem para ele, dizendo assim:
Eu não gostei do que você fez. Eu vou destruir tudo que você fez. E aí teve aquele episódio que a mão dele fica ressecada. E ele pede para o profeta. O profeta novo era muito bonzinho. Porque ele era novo. Se ele tivesse a oportunidade de ter amadurecido, ele ia ficar mais acertado. Orou e a mão restituiu. O rei falou assim: vamos para casa? Vamos jantar? Vamos... Não vou. Versículo 7. Vem comigo para casa e conforta-te, dar-te-ei um presente. Versículo 8. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo... Esse é o profeta novo, do qual nós vamos falar sobre a imaturidade. Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. E assim foi por outro caminho. Ele resistiu ao rei. Não, o Senhor disse que eu não devo ficar aqui. E que eu devo, até para voltar, eu tenho que voltar por outro caminho. Tudo bem, foi embora. Havia naquela cidade um profeta velho, que Deus não usava mais. Que Deus não tinha mais aliança com ele. Esse profeta velho quis ter uma participação, ser um ator coadjuvante naquilo. E disse para os filhos: que caminho ele foi? Ele foi por tal caminho, pai. E não é que o profeta velho foi atrás do profeta novo? Diga comigo: imaturidade. Conceitos elevados que você tem a certas pessoas é perigoso. Às vezes você pensa que uma pessoa é tanta coisa, e o caráter dela diz que ela não é. E aí? Ela é o que você acha ou o que o caráter dela diz? O primeiro erro do profeta novo foi ter um conceito elevado sobre alguém que não era digno. Seus conceitos devem ser a medida da frutificação de cada um. O que adianta você estimar uma pessoa a ponto de dar a vida por ela, e se ela não move um dedo por si mesma? Aí eu pergunto: Deus precisa de mártires? Não. Às vezes nós somos tão desequilibrados em nossas estimas, em nossas considerações. Às vezes nós amamos muito mais as pessoas do que a nós mesmos. Isso é imaturidade. Isso reflete uma pessoa que não conseguiu descobrir a própria identidade, que ainda não está preparado para a missão chamada vida. Você tem uma missão, e essa missão chama-se vida, viver, desfrutar daquilo que Cristo comprou na cruz por você. E quando muitos de nós chegarem diante de Deus, não vamos dizer que foi o diabo que nos tirou o melhor da vida, mas diremos que foram pessoas das quais nós estivemos apegadas demais, afeiçoadas demais. Você é afeiçoado demais a pessoas? Você comete um erro gravíssimo. O controle de qualidade de Deus para a afeição não demasiada é o caráter, é a frutificação, se vale a pena. Tá, mas eu quero. Primeiro erro desse moço: conceitos elevados são perigosos. Diga: conceitos elevados são perigosos. Diga: o conceito que eu tenho sobre alguém deve estar à altura do que ela é digna. Se passar disso, você está comprometendo sua vida. Se eu tiver um conceito elevado sobre uma pessoa, e eu não tiver esse conceito à altura do que ela é digna, eu estou comprometendo a minha identidade pessoal, a minha identidade emocional e até a minha vida espiritual. Esse profeta novo comprometeu a integridade física, emocional e a carreira espiritual dele, porque ele tinha um conceito elevado por alguém que não tinha mais nada com Deus. Bom, segundo erro que ele cometeu: Deus não é homem para que minta. Tem gente que acha
que Deus muda todo o tempo conforme ele sente. Ele pensa, ele acha que Deus é aquilo, é Deus. Aí daqui a pouco aquilo é Deus. Daqui a pouco aquilo é Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, isso não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver com a sua imaturidade, isso tem a ver com o seu desequilíbrio, isso tem a ver com as suas feridas e qualquer coisa maligna, perturbadora que existe na sua vida. Mas não tem nada a ver com Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que diga e não aconteça. Quando ele diz algo e dá uma direção, não importa, é aquela direção. E Deus não se arrepende da direção que ele dá. Esse moço precisava conhecer o Deus que eu conheço, que você conhece. O Deus de uma palavra só. E assim os filhos dele têm que ser uma palavra só, uma direção só, uma atitude só, um posicionamento só. E não sermos variantes conforme aquilo que nós sentimos. A Bíblia diz assim, que o profeta velho chegou para ele e disse assim, versículo 14: e foi após o homem de Deus e achou-o assentado debaixo de um carvalho e disse-lhe: és tu, homem de Deus, que vieste de Judá? E ele disse: sou. Você é uma pessoa de Deus? Tá, então você tem que ser maduro. Sua insegurança manifesta a imaturidade. Insegurança, timidez, medo, incerteza, dúvida te faz uma pessoa imatura. E você pode gravemente comprometer a sua história. Então disse-lhe, versículo 15: vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: eu não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. Você sabe o que é tentar Deus? Quando Satanás foi tentar Jesus Cristo, ele disse assim: se jogue daqui para baixo. Ele disse: não. Satanás disse: como? Está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e eles te protegerão. Jesus disse: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que é tentar Deus? Entre tantas outras coisas, é você fazer coisas em nome do que sente e atribuir isso a Deus. Isso é tentar Deus. Isso é vilipêndio. Isso é blasfêmia. Isso você não pode levar a palavra de Deus a esse vilipêndio. Você não pode levar a voz de Deus a esse vilipêndio. O que você sente não é Deus. O que é de Deus está escrito. E aquele profeta novo ouve o profeta velho dizendo: mas foi Deus quem falou comigo. Ele diz: então foi Deus. Versículo 18: e ele me disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba. Porém, diga, os imaturos são enganados pelos próprios sentimentos. Quem enganou o profeta novo não foi o profeta velho, porque se fosse ele também teria morrido. Quem enganou o profeta novo foi o próprio sentimento dele, foi a própria insegurança, foi a própria imaturidade. Se você não está preparado para a vida, a chamada missão, risco, desafio, você não serve para Cristo, porque Cristo nos ensina a arriscarmos, a termos desafios, segundo a vontade dEle, segundo os preceitos do Senhor. Quem enganou o profeta velho, quem engana os crentes, não é o diabo. O diabo só usa aquilo que o crente põe na mão dele. Quem enganou o profeta novo foi o próprio coração dele, porque o coração é enganoso. O próprio coração dele. A insegurança é porta de entrada para demônios. A insegurança é parte da imaturidade. Quando você fica inseguro, você já deixou de crer, você já colocou a sua fé na aposentadoria. Quando você tem medo e é dominado por insegurança e toma atitudes. Eu quero dizer uma coisa para você. Sabe como é que você vence o medo? Deixando a coragem entrar.
Quando a coragem entra, a primeira coisa que ela faz é peitar o medo. E aí ela vai vencê-lo. Mas se por medo você nunca deixar a coragem entrar, você será dominado pelo medo e dominado pela insegurança. O que aconteceu com esse profeta novo? Ele cedeu à insegurança, ele cedeu aquilo que o outro estava dizendo. Ah, é? Então Deus disse isso. Peraí, Deus muda. Peraí, Deus fala e depois ele muda de ideia. O que ele estava fazendo ali? O que ele veio fazer ali? Qual era a missão que ele tinha? Qual é a missão que você tem? Pastor, eu tenho a missão de ser feliz, de glorificar o nome do Senhor. Mas do seu jeito você não vai ser feliz. Você só vai atrapalhar a sua vida e comprometer a sua história. A sua felicidade se resume no capítulo, olha, ó, no versículo 38 que nós lemos. Se você ouvir a minha voz, se você atentar para aquilo que eu tenho te dito. Ele não confiou na voz do Senhor. Existem muitos profetas velhos que estão ultrapassados falando com você. Aí dentro do seu coração. Olha, porque não faça isso. Olha, porque isso. Olha, porque o que o diabo faz? Ele vai justamente atacar a sua insegurança. E a sua insegurança faz você parar a vontade de Deus, parar o plano de Deus e comprometer a sua vida. A Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E os inseguros são o prato inicial dele. O menu inicial dele. Se você é uma pessoa insegura, em qualquer área da sua vida, às vezes profissionalmente você não é, mas emocionalmente você é. Você tem que trabalhar isso urgentemente. Às vezes emocionalmente você não é, mas profissionalmente você é. Você tem que trabalhar isso. Por quê? Porque os inseguros são tragados. Ah, pastora, mas como que eu faço para não sentir medo? Não faz. O medo faz parte da nossa vida. Viver já dá medo, meu irmão. O medo faz parte da vida. E o que você vai fazer? Você vai fazer essa correlação do medo com a coragem. Deixa a coragem entrar. E a coragem vai vencer o medo. A fé vai vencer a insegurança. Vamos ver quem é mais poderoso. O medo ou a coragem? A coragem é. Mas só pode dizer isso quem deixa a coragem entrar. Diga amém. A Bíblia diz assim. Que ele resiste ao rei, mas não resiste ao profeta. Diga, a resistência deve ser até o fim. Você começou forte, começou determinado, começou apurado, começou com o gasto todo, não vai dar certo, Deus é comigo, vai dar certo. De repente você não resiste à velharia que há dentro de você, aquelas palavras antigas, aquelas situações já envelhecidas. Ele não venceu o rei, mas venceu o profeta velho. Mas o profeta velho venceu ele. Sua determinação tem que ser do começo ao fim. O rei, ele resistiu. O profeta velho, ele cedeu. O diabo sabe o seu ponto frágil. Ele sabe o que ele usa para fazer aumentar dentro de você o medo. Aumentar a insegurança. E fazer você ser vencido. E fazer você ser rendido àquilo. A Bíblia diz assim que quando eles estavam na mesa, diga para o seu irmão, você vai conseguir chegar até a mesa, achando que está tudo bem. Mas quando estava à mesa, o Senhor usou o profeta velho, que há muito tempo não era um vaso, e disse, você vai morrer, porque você desobedeceu a minha voz. Às vezes nós chegamos até a mesa por conta das nossas opiniões, dos nossos pensamentos e achamos, está tudo bem, o Senhor está comigo porque eu estou descansado, estou na mesa. Olha o que aconteceu, eles chegaram, versículo, voltou com ele, 19, comeu pão e bebeu água em sua casa, estando eles à mesa, versículo 20, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. Pastora, por que Deus não avisou ele quando ele levantou? Por que Deus não avisou ele quando ele deu alguns passos? Por que Deus? Porque Deus já tinha falado. Deus não é garoto de recado de ninguém. Tem gente que quer fazer Deus garoto de recado. Tipo, tenta Deus, Senhor, se não for do Senhor, o Senhor faz eu quebrar a perna? Senhor, se não for do Senhor, faça com que, Senhor, você é maduro ou é uma criança? Deus falou, está falado. Deus abriu, está aberto, entra. Deus fez, está feito.
Nós precisamos entender isso e nos comprometermos com essa maturidade. E a palavra do Senhor diz que quando eles estavam à mesa, Deus se manifesta e ali diz assim: você foi rebelde à minha ordem, não guardou o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste. Diga assim para o teu irmão: voltar não é de Deus. Tem gente que diz assim: arrependa, você tem que voltar. O arrependimento é uma nova direção, é um novo caminho. Não tem nada como você voltar lá atrás. Tem gente que vive voltando, dá 2 passos para frente e 3 para trás. Voltar não é de Deus não, meu irmão. Você tem que fazer algo novo. Antes voltastes e comesse pão e bebestes água no lugar de que o Senhor te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Ele voltou o caminho que não deveria ter percorrido. Você tem que parar de ficar voltando no erro. Você tem que parar de ficar voltando na mesma situação. Você tem que parar, você tem que falar: Senhor, eu quero algo novo. Eu quero a partir de agora fazer diferente. Arrependimento é isso. Você diz: eu vou fazer diferente. Tá, eu quero retomar a situação. Eu quero me colocar nas tuas mãos. Então o que eu quero fazer? Eu quero fazer a sua vontade. Mas eu não posso começar do zero igual eu comecei, não. Eu tenho que começar a partir daqui, ó. A partir da visão, a partir da ótica nova, a partir de tudo que o Senhor tem me dado, de tudo que o Senhor tem me ensinado. Isso é maturidade, porque eu não posso voltar e cometer os mesmos erros de antigamente. A palavra do Senhor diz assim: que um leão o encontrou e o matou, e não comeu. Então o profeta velho foi, buscou e o enterrou. Você tem que estar à altura da sua missão, à altura do que Deus tem para você. Você está? Às vezes você nasceu para ser infeliz. Só que Jesus Cristo veio para te dar felicidade. Sabe quem é nascido para ser infeliz? Quem acha que é nascido para ser infeliz. Nenhum de nós somos nascidos para ser infeliz. Só que tem gente que acha que nasceu para ser infeliz. Então, o que você vai fazer? Jesus morreu na cruz, Jesus salvou, Jesus disse: eu quero dar uma vida com abundância, eu quero te abençoar, eu quero ser seu Deus, eu quero te dar segurança, eu quero te dar tudo de bom. Meus pensamentos são coisas boas, agradáveis. Mas você, por medo e por insegurança, você diz: não, eu nasci para ser infeliz. Então fique com a sua infelicidade. Qual é o nome da sua felicidade? Bom, vá comigo em Efésios capítulo 4, versículo 13, rapidinho. Efésios capítulo 4, versículo 13, se você puder abrir comigo. Amém? Ele fala aqui dos dons, e depois ele diz assim, Efésios 4:12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Paulo dizia: os dons de Deus é para que vocês sejam maduros. Então Deus usa o dom que há em uma pessoa para amadurecer você, para repreender você e colocar você no prumo novamente. Os dons de Cristo dentro da igreja, para quê? Para amadurecer aqueles que pela inconstância são dominados, são presos em suas inseguranças, são detidos pelos seus medos. E Paulo dizia: vocês, por meio da insegurança, vocês estão trabalhando contra a igreja, contra o reino, contra a própria história, porque quem ganha com o seu medo, quem ganha com o seu fracasso é o diabo e não o reino de Deus. Paulo diz: até que nós todos cheguemos à maturidade, até que todos nós cheguemos à estatura mediana perfeita de Cristo. Diga amém. Eu quero que você vá comigo, Lucas capítulo 15, versículo 1. Quero falar do filho pródigo. Esse jovem também era muito imaturo. Se Jeroboão e o profeta novo pecam pela insegurança,
esse moço peca pela precipitação e pela cobiça. As coisas de Deus para você, elas precisam estar no tempo certo. É aquilo que eu disse, por que Davi, só depois de 10 anos chegou onde... O filho pródigo achou que tinha uma herança, só que ele não tinha uma herança, o pai dele estava vivo. Às vezes você toma posse daquilo que não é seu ainda. Você realmente acha que a sua vontade é sua? Sua vontade não é sua, ela pertence ao Senhor. Você acha que o seu caminho é seu? Você acha que sua história é sua? Pertence ao Pai. Mas você faz as coisas do que dá na cabeça, do jeito que pensa, do jeito que acha. O filho pródigo simplesmente ele quis conhecer o mundo, ele quis saber o que havia lá fora, fora dos limites da cobertura do pai, do amor do pai, da obediência ao pai, e ele gastou tudo que o pai lhe deu dissolutamente por imaturidade. Você é maduro o suficiente para saber que as coisas de Deus você desfruta junto de Deus? As coisas de Deus você não pode desfrutar longe de Deus. A vida só é vida, só dá para viver, só se tem uma vida em abundância quando se está junto de Deus, junto do Criador, junto do doador. Existem pessoas que querem viver longe de Deus. Isto é impossível, isso não tem chance. Um certo homem tinha 2 filhos, versículo 11 de Lucas 15. E o mais moço deles, imaturo, disse ao pai: pai, me dá minha parte dos bens que me pertencem. Ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Herança é no tempo certo. Eu já vi pessoas receberem coisas de Deus e não dar o mínimo valor e desperdiçar tudo. Mas por que, pastora, que elas conseguiram de tanta teimosia, de tanta obstinação? As coisas na sua vida têm que ser no tempo certo. E se Deus tem te abençoado e você percebe que você é imaturo para aquilo que Deus tem te abençoado, amadureça o suficiente. Eu queria que você olhasse para a sua vida e percebesse quantas coisas boas Deus tem posto ao seu redor. Quantas oportunidades Deus tem te dado. Eu queria perguntar uma coisa: você dá valor a tudo isso? Hã? Você tem dado valor? Aquilo que junto com o Pai. Mas eu queria ser livre. Você quer maior liberdade do que estar junto com o Pai? Porque a liberdade não é você fazer o que quer. Liberdade é você ter poder para dizer eu não quero. Isso é liberdade. Existem pessoas que elas associam liberdade e dizer eu sou livre, eu faço o que eu quero. Quem diz que isso é liberdade? Isso é o mais profundo e terrível dos cativeiros. Um ser humano ser obrigado a servir o seu próprio querer e a sua vontade. Liberdade é você dizer eu não quero isso para mim, isso não é para mim. Isso é liberdade. O filho pródigo poderia ter maturidade o suficiente para ter dito eu sou livre junto com o Pai, com as bênçãos do Pai, perto do Pai, na vontade do Pai. A herança do Pai me basta. Eu não quero tirar aquilo que é de Deus e gastar dissolutamente da minha maneira e do meu jeito. Deus tem te cercado de coisas boas, de pessoas boas, de boas situações. Só que alguns de nós, não estou generalizando, não enxergam. E são imaturos para valorizarem tudo o que Deus tem dado. Às vezes nós temos motivos apenas para reclamar. Reclamamos disso, reclamamos daquilo outro. Temos
energia para falar só do que não está bem, só do que não gostamos, só do que nós achamos errado, mas não investimos o nosso tempo e as nossas emoções para cercar o nosso coração de alegria, de gratidão e dizer: graças te dou por isso, graças te dou por aquilo, graças te dou, graças te dou. E a palavra do Senhor diz assim, que o filho pródigo, ele não entendia uma regra da vida, que primeiro você precisa ser, para depois você ter. Ele queria, ele teve, mas não era ajuizado o suficiente, responsável o suficiente, maduro o suficiente para bancar o que tinha. Ele teve que entender que não é o ter, mas o ser que reflete quem somos. Ele teve que compreender que ele tinha riquezas, mas não era rico. Existem pessoas que são amadas, mas não são amáveis. Existem pessoas que elas recebem bondade, mas não são boas. A questão não é ter, a questão é ser. É isso que nós temos que aprender. A maturidade, você começa a entender. Não é que eu preciso ter, não é que eu preciso possuir, não é que eu preciso ser. Eu não preciso ter liberdade, eu preciso ser livre. Eu não preciso ter riquezas, eu preciso ser rico. Eu não preciso ter pessoas, eu preciso ser uma pessoa boa. E ele não sabia isso. Se você também não sabe, você é imaturo. E você vai desperdiçar boas coisas que Deus tem te dado. Você tem que entender que a questão é o ser, não é o ter. O ter se perde, o ser não. A maturidade é você fazer o ter ser servo do ser. Diga isso para o seu irmão. A maturidade é você fazer tudo o que você possui ser servo da essência do ser. E não deixar se ensoberbecer pelo que você tem, mas você alegrar-se por quem você é. Gálatas capítulo 4, versículo 1 ao 3, Paulo diz assim aos Gálatas, preocupado com a meninice, ele diz assim: imaturidade, irmãos, é porta de entrada para demônios. Tanto a insegurança, quanto a cobiça, quanto a insatisfação. Se você é insatisfeito, você é imaturo. Toda pessoa insatisfeita é imatura. Porque Deus deu tudo o que você precisa. Deus deu tudo o que você necessita. Mas eu não tenho tudo o que eu quero. Davi um dia foi buscar o que queria e amaldiçoou a sua vida. Ele foi um dia buscar o que queria. Ele tinha tudo o que precisava. Deus disse: eu te dei tudo o que você precisa. Tudo. E até mais. Só que você quis o que quis. Cuidado com o que você quer. Isso o diabo pode usar para a sua destruição. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Digo-vos, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores, curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos. Você pode dizer que você era um menino, era uma menina, ou ainda é imaturo? A insegurança ainda rege sua vida. O seu querer ainda determina suas decisões. Aí ele diz assim no versículo de número 28. Nós, irmãos, somos filhos da promessa. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era segundo o Espírito? Assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Diga glória a Deus. Quero que você vá comigo em 1 Reis capítulo 12.
Diga comigo, conselhos. Conselhos são de Deus. Roboão assume o reino, filho de Salomão. Pergunta assim para a pessoa que está ao teu lado: você é mimado? Existem pessoas que são mimadas. Quais são os sintomas dos mimados? Tudo tem que ser do jeito que ele quer. Onde nós vamos? Nós vamos aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos aqui. Tudo tem que ser do jeito dele. Tudo tem que ser do jeito dele. Ele não consegue ter uma dinâmica de mobilidade com respeito à situação. Se não está do jeito dele, ele já critica, ele já fala mal. Ah, porque esse refrigerante está quente, ou então está sem gás, ou então está com muito gás, não sei o quê. Mas só tem isso aí, então bebe e fica quieto. Sempre tem que dar um palpite, sempre. Ah, porque esse pão não é bom, tem que ser o pão não sei da onde, tem que ter uma curvinha não sei da onde, uma curvinha não sei da onde. Deixa passar fome um ano para você ver. Se qualquer pão não desce como uma delícia. Pessoas mimadas são pessoas imaturas, incapazes de ouvir bons conselhos. Elas só ouvem aquilo que diz o coração. São pessoas mimadas. Pessoas mimadas são soberbas. Pessoas mimadas se ensoberbecem, se acham mais altas, mais elevadas, assim como Roboão. Vamos falar a verdade que Salomão deu uma arrochada no imposto. Construiu, arrochou o imposto. Aí o povo chegou, Salomão morre, o povo chega para Roboão e diz assim: Roboão, vê se você dá uma amenizada nos impostos, porque o seu pai nos agravou em muitos impostos. Aí ele ouve o conselho dos anciãos, pessoas maduras, mais velhas. E os maduros dizem assim: olha, se você ceder ao que o povo está pedindo, você vai ganhá-los para sempre. Não vou ouvir essas velharadas aí não. Ele quis ouvir a resposta dos amigos. Num rejeito que já deu certo. Ouça conselhos. Não rejeite coisas que já deram certo na sua vida. Às vezes você fica a caça. Eu quero uma coisa nova. Eu quero. Olha o que já deu certo. Olha quais foram as ferramentas, quais foram as atitudes que já deram certo em Deus. Repete. Se você não sabe o que fazer, repete aquilo que você já aprendeu. Só. Ele ouve os amigos dizem assim: eles estão reclamando? Dobra. Diz assim que o dedo minguinho seu vai ser muito mais pesado que a mão, que o braço do seu pai. E que se seu pai machucou eles, escorpiões será pouco. Versículo 11 do capítulo 12 de 1 Reis. Assim, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Ele diz assim: o meu dedinho será mais pesado e mais grosso do que os lombos do meu pai. A coisa vai ser pesada para vocês. Por que ele fez isso? Porque os moços disseram. Se você tem o hábito de ouvir conselho com gente doente igual você é um suicida. Você tem que ouvir conselho de gente madura, de gente que tem maturidade, de gente que tem experiência com Deus, trajetória, estrada com Deus, gente que tem estrada com Deus, gente que pode dizer o que é que vai acontecer se você não, e o que vai acontecer se você for. Ele não quis ouvir, porque era imaturo, porque queria começar com tudo. Quem quer começar com tudo acaba com nada. A palavra do Senhor diz: o teu começo, o teu princípio é pequeno, mas o seu último estado será grande e extremo. Comece do pouco que você tem, seja fiel. Mas eu queria que... Para com esse negócio. Você quer que o fim se manifeste no começo. Você queria que já fosse bombando, que já tivesse assim as 1000 maravilhas. Daqui a pouco você quer um tapete mágico para sair voando por aí? O começo é pequeno.
Seja fiel ao seu começo. Ah, mas não é do jeito que você quer. Não é mesmo, porque o Senhor vai treinar você. Ele vai moldar você com as adversidades, com aquilo que você não gosta, porque você é mimado. Então o Senhor vai usar o que você não gosta, o que te irrita, para poder moldar você segundo o querer dele. Roboão queria começar com tudo, começar lá de cima. Mas não tem estrutura? Bum. Tem que aprender a começar de baixo. Tem que aprender a dar valor ao pouco. Você tem que aprender a crescer junto com a sua vida. E Roboão queria começar com tudo. E fez a pior coisa que podia ter feito na vida dele. Ele usou indevidamente os recursos que tinha. Eu sou rei, eu faço o que eu quero. Eu tenho isso, eu faço o que eu quero com o que eu tenho. Eu quero dizer uma coisa para você. Qualquer pessoa pode manipular o que quiser, menos você. Olhe para o seu irmão e diga isso. Você não pode se deixar manipular. Se existe uma coisa que o Espírito Santo abomina, são pessoas que manipulam outras pessoas. Não, que negócio é esse de joguinho? Não vai jogar aqui não, que nós não é jogador não. Tem gente que faz joguinhos com outras pessoas. Não faça joguinhos com ninguém. Não manipule ninguém. Existem pessoas que são manipuláveis. Você não pode permitir. Tem casamento que o diabo deita e rola, porque são manipuláveis. Não faz isso porque o outro não gosta. Não é assim porque só falta adivinhar. Pelo amor de Deus, qual é o Cristo que morreu por você na cruz? Isso é uma vergonha para o Evangelho. Crentes manipuláveis são uma vergonha para o Evangelho. Permitir que um ser humano o manipule, permitir que um ser humano domine o humor dele. Vá para o inferno com a sua manipulação, porque eu vou ficar com o meu Cristo e a minha liberdade emocional. Você não pode deixar ninguém te manipular, meu irmão. Ninguém pode ser dono do seu humor, ninguém pode ser dono da sua alegria. A sua alegria foi comprada na cruz e não foi vendida por ações, não foi colocada na bolsa para quem dá mais, não. Sua festa, sua alegria, sua paz, seu amor próprio, sua dignidade. Aí você fica igual um cachorro sarnento, atrás do que algum dá, atrás do que o outro oferece, atrás de fazer o outro se sentir bem. Por que você não resolve agradar a Deus para começar a sua história? Jeroboão, Roboão, profeta novo, todos manipuláveis, todos doentes. Profeta novo, inseguro. Filho pródigo, descontente, inconformado, queria mais. Eu quero mais da vida, eu quero mais da vida. A vida é Jesus Cristo, e Ele é o mais de Deus para você. E agora você olha para Roboão, um homem que foi manipulado por seus amigos. Uma das coisas perigosas da desobediência é quando você inicia ela, parece que está tudo bem, parece que vai dar tudo certo. É só no final que você vê o resultado. Aí você diz assim, mas eu achei que, mas eu pensei como, mas eu tinha boa intenção. O Senhor não quer intenção minha nem sua, Ele quer obediência. Quem diz que Deus quer a minha intenção? Quem diz que Deus quer a sua intenção? O Senhor quer o nosso comprometimento de caráter, o Senhor quer a nossa obediência. Você viu aqui insegurança, descontentamento, e depois você viu o que? Soberba, arrogância, uso impróprio dos recursos que possuíam. Cuidado, a vaca pode ir para o brejo, a fonte pode secar. Pastor, você está amaldiçoando. O quê? Eu não fui chamada para isso. Estou falando a realidade que você não gosta de ouvir. E aí? O que você vai fazer?
Então você desperta da sua imaturidade e resolva assumir compromissos diante de Deus. É assim, não é assado, nem cozido, nem frito, nem em molho. É assim. Acabou o negócio. Se você não tiver determinação e definição na sua vida, você será como uma nuvem, sem água, levada de um lado para o outro, impossível de abençoar a terra com chuva. Nuvem sem água, é o que Judas explica. Imaturidade. E aí as pessoas olham para a imaturidade como se fosse algo assim, inofensivo. Vai nessa. Era imaturo há 2 anos atrás, deu chilique o ano passado, dá outro chilique hoje. Vai dando chilique e vai infantilizando mais a sua vida. Vai colocando você mais para fora ainda dos propósitos de Deus. Porque Deus não trabalha com criança. Criança não consegue carregar peso. Criança não assume responsabilidade. Criança não assume riscos. Criança não sofre. Criança não abnega. Criança não renuncia. Criança não faz a vontade do pai, mas a dele. Deus não trabalha com criança, meu irmão. Se você quer continuar imaturo, pode riscar qualquer proposta que você tem de agradar a Deus. Vai ser um crente abduzido o resto da vida. E aí na grande tribulação você se vira. Se vira. Eu quero que você coloque de pé. A igreja está abarrotada de pessoas imaturas. Hoje a imaturidade é tido como, sei lá. Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 3: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Eu quero que você feche os seus olhos. 3 sintomas da imaturidade: insegurança, insatisfação, busca própria. O filho pródigo foi buscar com a própria mão aquilo que queria. E o terceiro, Roboão: soberba, arrogância, uso indevido dos recursos que Deus havia dado. Quando Deus te dá uma coisa, você tem que ter muito zelo e temor para lidar com o que Deus te deu. Se Deus te deu, se colocou pessoas na sua vida, se Deus te deu um trabalho, se Deus te deu o que quer que seja que Deus tenha te dado, você tem que dar valor naquilo que Deus tenha te dado. Eu quero fazer algo diferente hoje. Eu quero que você pondere e analise a sua vida. Eu quero que você observe onde é que você está errando. Se você errar, você mesmo será o prejudicado. Aí você diz assim: que seja. O diabo gosta disso. Dessa indiferença quanto ao reino, dessa indiferença quanto à vontade de Deus, dessa indiferença contra a palavra de Deus. O diabo gosta de pessoas que dizem: não estou nem aí. Se eu sofrer, sofri. Você está pisando no Espírito da graça e pisando em tudo aquilo que Deus tem feito. Eu quero que você faça um grupinho de 3 pessoas. 3, 4 pessoas. Pegue na mão um do outro aí. Eu quero que vocês orem uns pelos outros. Feche o círculo. Eu quero que vocês orem uns pelos outros. Eu quero que vocês clamem a Deus por libertação. Que vocês peçam ao Senhor que os vossos olhos sejam abertos. E que o Senhor venha nesta noite trazer a libertação necessária. Em nome do Senhor Jesus. Que não haja mais em nosso meio insegurança. Que não haja mais em nosso meio moto próprio, maneira própria, insatisfação. Que não haja mais em nosso meio, em nome do Senhor Jesus, pessoas aconselhadas pela meninice, pessoas movidas pela soberba, pela arrogância, usando indevidamente o que Deus tem lhe dado. O que Deus te dá é santo. O que Deus te dá é consagrado. O que Deus te dá é precioso. Roboão não entendeu isso, não valorizou.
que tudo que Deus dá é santo, tudo que Deus dá é sagrado. Oh Deus, eu quero te pedir que o Senhor venha libertar o teu povo. Eu quero te pedir em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha visitar o teu povo com esta palavra e ministrar cura, ministrar libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo do Senhor encontre lugar em seu coração, encontre guarida em sua mente, em seu espírito, e venha desbaratar tudo aquilo que o inimigo tem semeado, tudo aquilo que o inimigo tem plantado, tudo aquilo que Satanás tem se aproveitado da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo possa de tal maneira convencer seu coração, limpar sua alma, tirar o medo e a insegurança, e não permitir mais o domínio de tais sentimentos que são do diabo, arrancar da sua vida toda ingratidão, toda insatisfação, tirar de você a soberba, tirar de ti a arrogância, e dar-te mais da palavra, dar-te mais do poder, dar-te mais da graça, dar-te mais da misericórdia. Clame pelo Espírito Santo de Deus, clame pelo Espírito Santo de Deus, igreja. Busque a face do Senhor agora. Diga: Senhor, liberta-me, Senhor, liberta-me. Senhor, eu quero a tua vontade, não a minha. Senhor, eu não posso mais andar segundo a minha vontade, eu não posso mais recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. Senhor, eu preciso enxergar de que lado o Senhor está. Se eu sair do seu lado, eu estou contra o teu propósito. Jesus disse: quem não é comigo é contra mim. Só de você não estar com Cristo naquilo que é da tua vida, naquilo que Ele tem para você, você está contra Ele. Então abra o seu coração e diga: Senhor, eu quero a tua vontade. Senhor, eu quero a tua vontade, eu quero a tua vontade, eu quero a tua palavra, eu quero a ministração do teu Espírito na minha vida. Fala com o Senhor agora, em nome de Jesus.